Olá, estudantes do 9º ano, tudo bem? Professora Larissa, nossa intérprete Zion. A aula de hoje é sobre o neodarwinismo. Neodarwinismo, traduzindo aí ao pé da letra, quer dizer novo darwinismo. Ou seja, é a teoria mais moderna que a gente tem sobre a evolução. E para a gente conhecer um pouco sobre essa teoria moderna da evolução, olha só essa imagem aqui. Você provavelmente já viu ela diversas vezes, a molécula de DNA. E você provavelmente também já deve ter ouvido falar alguma coisa a respeito de genética. Afinal, o que essa ciência, a genética, ela estuda? Por que ela é tão importante? Para a gente começar a entender, então, eu trouxe aqui uma matéria que saiu lá no portal, no site da UOL. Vamos dar uma olhada então? O tema da matéria era Genes e evolução. Mutações gênicas têm papel importante na evolução. Vamos ver alguns trechos então? As ideias defendidas por Darwin sobre a evolução das espécies, elas vêm sendo explicadas e ampliadas à luz dos novos conhecimentos obtidos em genética, levando à formulação de uma nova teoria denominada então teoria sintética da evolução. Exemplo disso são os conhecimentos obtidos a respeito da origem das mutações gênicas que levam a mudanças no fenótipo. O que é o fenótipo mesmo? A gente já viu aqui. São as manifestações, a expressão das nossas características. Uma mutação é uma alteração num gene que pode ocorrer de forma espontânea, de forma natural, tá? Ou pode ser induzida por fatores externos. Como assim? Uma pessoa, por exemplo, se ela for exposta a agentes químicos, a radiação, como raio-x, raios gama, ou até mesmo a radiação ultravioleta, né, do sol, são chamados agentes mutagênicos. Então, se você quiser ler completa essa matéria, você já sabe, é só acessar aí esse QR Code, tá? Aqui são só alguns fragmentos. E por que eu coloquei nesta aula? Porque, veja só, a gente já viu aí algumas teorias evolucionistas. Darwin, Wallace, né? Um dos últimos ali a propor sobre a seleção natural. Só que, quando eles apresentam a sua teoria sobre seleção natural, ainda na época haviam alguns pontos que não estavam totalmente esclarecidos. E hoje, então, o que a gente chama de neodarwinismo, ou teoria sintética, a teoria moderna da evolução, é uma teoria evolucionista que usa, que aceita toda a proposta de seleção natural criada lá pelo Wallace, pelo Darwin, só que agora traz aí conhecimentos de genética juntos, somados à teoria da seleção natural. Isso faz com que a gente consiga responder aquelas questões que na época os dois, o Wallace e Darwin, não haviam conseguido, né, responder, tá? Então, por isso que a genética é tão fundamental, porque ela ajuda aí, entre outros motivos, né, ela ajuda a gente a esclarecer essas lacunas que tinham ficado em branco, porque na época, gente, o Wallace e Darwin, eles não tinham conhecimento de genética que a gente tem hoje. Então, na época que os dois apresentaram aquele trabalho, em 1858, lá para a comunidade científica em Londres, que a gente viu, apesar das ideias, né, muitos pontos ali da teoria deles terem sido aceitas, eles receberam muita crítica também. Eles acabaram tendo, né, gerado uma polêmica na época, muita controvérsia entre as pessoas. Por quê? Porque as pessoas não tinham, eles na realidade não tinham comprovação de tudo que eles estavam falando, não tinham esse conhecimento de genética que a gente tem hoje. Então a explicação científica deles, embora fosse muito boa, ela ainda tinha lacunas, espaços, informações vagas a serem preenchidas posteriormente, né,
com o avanço então da genética. Eles principalmente, né, o ponto aí que ficou muito vago na época é que eles não conseguiam explicar essas transmissões de características de geração para geração. Então eles já tinham percebido que aquele organismo mais adaptado, ele sobrevivia, ele se reproduzia e que aquilo era passado adiante. Só que eles não sabiam qual era o mecanismo envolvido. Então a seleção natural proposta por eles estava sim correta. Só que os mecanismos envolvidos na seleção natural, eles ainda não conheciam, não sabiam explicar isso na época, né? Por isso tantas críticas, por isso tanta gente criticando, querendo, né, derrubar ali a teoria dos dois, tá? Mas, por volta de 1920, com o desenvolvimento dos estudos na área da genética, esses mecanismos começaram a ser descobertos, desvendados. E aí então surge, a partir dessa década aí, o que a gente chama hoje de teoria moderna da evolução, chamamos de neodarwinismo ou teoria sintética da evolução, tá? Os três nomes é a mesma coisa. Se refere a uma nova teoria, né? Uma teoria mais moderna mesmo da evolução que a gente tem hoje. E antes de darmos continuidade, então, temos aqui a nossa primeira atividade da aula de hoje. Ela diz assim: durante as décadas de 1930, 1940, os conhecimentos genéticos foram incorporados, então eles foram somados ao conceito de seleção natural, que foi o ponto central do darwinismo, e ajudaram a compor a teoria sintética ou moderna da evolução, que é a mais aceita hoje. De que forma esses conhecimentos da genética, eles contribuíram para os estudos da evolução dos seres vivos? Por que a genética ajudou nesses estudos a elaborar essa nova teoria? O que você acha? Então tenta responder aí com as suas palavras. Vou dar um tempinho e já volto para a gente continuar. E aí, por que a genética, de que forma que a genética ajudou, né, contribuiu para a elaboração dessa teoria moderna da evolução? Não precisa apagar nada, essa é uma questão discursiva, uma questão muito pessoal, então existem várias possibilidades de resposta. Então antes de apagar, você já sabe, socialize isso com a sua turma, com o seu professor ou com a sua professora.
Se precisar anotar, complementa aí, né, para deixar sua resposta mais completa, mas não apaga antes de ter certeza, que às vezes você respondeu completamente diferente do que está aqui, mas não quer dizer que está errado, tá? Então, basicamente, né, os estudos da genética, eles permitiram que a gente compreendesse como que as características, elas eram transmitidas aos descendentes através dos genes, tá? Então, até ali o momento do Darwin, do Wallace, quando eles propuseram a teoria lá da seleção natural, eles já sabiam que aquela adaptação era passada adiante para aqueles descendentes, né? Só que eles não sabiam que mecanismo era esse que fazia aquela característica ser transmitida. E aí, com o desenvolvimento da genética, isso passa a ser compreendido. Então, a genética foi também fundamental, o avanço dela, né? Cada vez mais ela vem sendo aí aprimorada, os estudos genéticos vêm crescendo cada vez mais com a tecnologia também, né? E isso é fundamental para que cada vez mais a gente entenda como que as características elas vão sendo transmitidas aos descendentes, e a genética ajudou a entender que as características estão presentes nos genes, ou seja, lá no DNA do ser vivo, tá? Então foi muito importante, por isso que contribuiu para a elaboração da teoria moderna da evolução. Essa teoria, então, ela traz dados novos que até então eram desconhecidos. Um dos dados novos aí é a respeito de mutações. Então seriam alterações, mudanças lá no material genético, lá no DNA do ser vivo. E outro ponto também que ainda era desconhecido pelo Wallace, pelo Darwin, que a genética mostra que também influencia na evolução dos seres vivos, é a questão da recombinação gênica. Essa recombinação gênica, né, são as combinações na prole, ou seja, no filhote daquele casal de animais, porque envolve uma combinação genética de dois indivíduos diferentes, por isso que falamos em recombinação gênica, tá? Então, esses dois pontos aí que eram desconhecidos, a genética traz isso, apresenta esses mecanismos chamados de mutação e recombinação gênica, e com isso, então, as ideias propostas lá pelo Wallace e pelo Darwin começam a ficar mais claras, né? As pessoas começam a entender melhor os mecanismos por trás dessa seleção natural. Então, em momento algum, eles estiveram errados. Eles só tinham algumas lacunas realmente a serem preenchidas. E com a genética, isso vem sendo possível. Então aqui nós temos um mapa mental, um esqueminha para ficar mais fácil, né, de memorizar, de entender tudo isso. Olha só esse mapa mental como ele é simples. Então toda a variabilidade de espécies, de seres vivos que a gente tem hoje, como que ela é explicada pela teoria da evolução? Ela é explicada através de fenômenos como mutações e como a recombinação gênica. Então, a recombinação gênica, que ocorre lá na reprodução sexuada, e as mutações promovem variabilidade. E aí, onde entra a seleção, afinal? A seleção natural, ela atua nessa variabilidade. Então, dentro dessas populações, existem organismos que são mais adaptados, outros que são menos adaptados, aqueles que são mais resistentes, outros menos resistentes, e é aí que entra a seleção natural. Então a natureza vai selecionando, fazendo com que aqueles que sobrevivem são os mais adaptados, e eles sobrevivem, se reproduzem e passam as suas características às gerações futuras, tá? Então esse mapa mental é para a gente lembrar aí dos principais pontos envolvidos na evolução das espécies. Então vou dar um tempinho rapidinho aí para você anotar esse mapa mental no seu caderno e eu já volto para a gente seguir aqui.
Muito bem, então, continuando aqui sobre as mutações, né? A mutação, ela é um fator evolutivo, sim, né? Porque ela vai aumentar a variabilidade genética entre os seres vivos e quanto mais variabilidade, mais os seres vivos vão sofrendo modificações, características novas vão surgindo. Então, olha só aqui alguns exemplos, né? A mosca da fruta, tá? Essa mosquinha é bem pequenininha. Essa, por exemplo, tem os olhos claros. Essa aqui, os olhos são mais estreitos. E essa aqui, não é nem os olhos que chamam a atenção, mas as asas dela totalmente atrofiadas. Então, percebam, é a mesma mosca, né? Por que a mesma espécie de mosca? Por que essas características diferentes? Por conta de mutações, mudanças lá na sequência genética responsável aí por essas diferentes características. E será que as mutações genéticas sempre são boas? Às vezes sim, às vezes não. Por exemplo, talvez o olho maior seja uma mutação boa, que melhore, né, o campo de visão desse inseto. Será que a asa atrofiada é uma mutação boa? Provavelmente não. Para a mosca, né, ter mais sucesso no seu voo, no seu deslocamento, é fundamental que ela tenha uma boa asa. Uma asa atrofiada vai dificultar o seu movimento. Então, nem sempre mutações são boas. Se elas não forem benéficas para aquela espécie, geralmente aquele ser vivo vai acabar morrendo cedo e não vai transmitir essa sequência genética aos seus descendentes. Mas geralmente, se ao acaso uma mutação gênica ocorre dentro de uma população e ela acaba sendo boa, aí sim aquele ser vivo vai sobreviver, vai se reproduzir e vai passando, né, aquela informação adiante. Então, olha só outro exemplo aqui de uma mutação gênica que provavelmente, né, não foi nada interessante. Uma tartaruguinha que acabou nascendo com duas cabeças. Isso é uma mutação, é um erro na sequência genética que acabou causando uma anomalia, uma má formação. Então, nesse caso, não é um ponto positivo. Então, essa tartaruga tende a viver pouco, tende a ser eliminada da população, né, impedindo que essa genética seja passada adiante. Então, isso também faz parte dessa seleção natural proposta lá pelo Wallace e pelo Darwin, só que eles não sabiam nada sobre mutação na época. Então, eles sabiam que a natureza tinha um mecanismo de seleção natural, só não sabiam na época explicar como que eram esses mecanismos. Então, novamente repito aqui, olha só a importância da genética, né? Ela vai fazendo com que a gente vá compreendendo detalhes maiores sobre processos de evolução dos seres vivos. E afinal, essa recombinação gênica, então o que seria? Então, lá no momento da reprodução sexuada, ou seja, encontro de dois gametas, de duas células reprodutivas, como o óvulo e o espermatozoide, nós temos material genético de dois indivíduos diferentes. Esse material genético, ele se une, ele se combina. E aí, fragmentos do DNA são trocados. Olha só, aqui nós temos cromossomos. Cromossomo é o DNA compactado dos seres vivos, tá? E aqui vocês podem ver, então, que houve uma troca, ó, nessa porção, né? Aqui nós temos o cromossomo azul com uma porção vermelha e aqui o vermelho com uma porçãozinha ali azul. Essa porção é uma sequência genética, ou seja, houve uma recombinação gênica, tá? E é isso aqui que explica os irmãos não serem iguais. Então, numa mesma família, mesmo pai, mesma mãe, se eles tiverem 20 filhos, nenhum dos 20 vai ser idêntico, porque sempre vai haver na reprodução sexuada essa recombinação gênica, essa mistura de genes, gerando variabilidade, gerando pessoas diferentes, né? E características diferentes dentro de uma mesma população. E agora, nossa segunda atividade da aula de hoje. Ela diz o seguinte: a teoria evolutiva atualmente mais completa é a teoria sintética da evolução.
também chamada, né, de moderna ou só de neodarwinismo, tá? Como você preferir. Que aborda as origens da variação genética das populações. Comente sobre as características das fontes de variabilidade hereditária, ou seja, quais são os pontos principais que promovem essa variabilidade hereditária que a genética descobriu e acabou aprimorando, então, essa teoria moderna da evolução? Então, são dois pontos principais que a gente acabou de falar aqui, né, que promovem essa variabilidade genética hereditária. Quais são eles mesmo? Então, anota aí rapidinho, já estamos de volta para fazermos a correção. E então, quais são os pontos principais que a genética trouxe, né, que permitiu aí entender os mecanismos da seleção natural que promovem essa variabilidade? A mutação, as mutações no geral, né, e a recombinação gênica. Então são esses dois pontos que eram desconhecidos lá pelo Wallace e pelo Darwin, porque não se tinha conhecimento de genética até então. Então, com o advento, o avanço da genética, identificaram que mudanças lá nos genes, as mutações e as recombinações gênicas que ocorrem no momento da reprodução sexuada, são elas as responsáveis, então, pela variabilidade genética existente, certo? E chegamos ao fim desta aula. Nesta aula, então, nós vimos aí o conceito da teoria moderna da evolução. Então, o próprio nome já diz, né? Se ela é moderna, quer dizer que ela é mais nova, ela é mais recente, ela é mais aceita atualmente. Vimos aí o conceito de mutação gênica. Então, são mudanças lá na sequência genética de um indivíduo, de uma espécie. E vimos aí o conceito de recombinação gênica. A recombinação gênica ocorre quando genes de dois indivíduos são recombinados, são reorganizados. E esses dois elementos, essas duas características aqui, mutações e recombinações, promovem variabilidade. Lembrando mais uma vez, quanto mais variabilidade dentro de uma população, melhor, maiores as chances de sobrevivência e de adaptação daquela espécie. Espero que você tenha gostado dessa aula. Obrigada pela sua atenção e até mais!